Olá, bem-vindo ao Sentir em Ti, um podcast sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. Meu nome é Daniel Flávio. Eu sou a Evelyn. E hoje a gente veio trazer mais um episódio para vocês dessa nossa segunda temporada, onde a gente decidiu trazer aqui, pessoas especiais, pessoas que a gente conheceu no caminho, para vir compartilhar um pouquinho da história, para a gente entender como que esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, como que isso afetou a sua vida, a sua trajetória, quais foram os caminhos aí que passaram para chegar. E hoje temos, a honra de trazer esse ser, esse cometa, esse sagitário da minha vida, que sempre trouxe tanto movimento, tanta cura, tanta arte para minha vida. E quando a gente foi fazer o podcast, ficou inevitável de trazer aqui, meu amor. Então seja muito bem-vinda. Gratidão. Deixa eu deixar aí aberto para você se apresentar pro pessoal. Nossa, é uma honra estar aqui com vocês hoje. É mais uma oportunidade para eu poder dar voz à minha essência. Eu sou Andressa Martins. Sou muitas em uma só. Aqui dá um podcast só para eu contar essa história. As várias facetas dele. Sim. Atualmente eu sou artista, trabalho aí com a linguagem da pintura, mas a vida nem sempre foi através da arte. Tenho uma formação como engenheira eletricista, passei 10 anos no mundo corporativo, trilhando um caminho completamente diferente e ausente também da criatividade, E essa fluência do pensar, que é algo que eu desenvolvi bastante nos meus últimos 10 anos aí de trajetória. Mas recebi esse chamado da espiritualidade e da arte e hoje realmente trabalho aí com a manifestação de quadros, pinto realmente o 7, com as 7 cores também, trabalho aí com as cores do arco-íris, dos chakras e manifestando a minha essência. Então, muita gratidão. Gratidão por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje para compartilhar um pouco da sua história. E aí, pra gente começar esse episódio, a gente queria que você contasse, você já deu uma prévia aí de como que era a sua vida antes, que você estava num trajeto totalmente oposto do que você está agora, praticamente, diametralmente oposto. Então, 8 por 80. Então, conta pra gente, quem que era a Andressa antes de você fazer essa virada de chave, de você realinhar a sua rota? Quem que era a Andressa antes? Eu gosto de dizer que a Andressa de antes, ela era cor cinza. Já que eu tô aqui para falar de arte. Mas eu era cinza na minha trajetória durante esses, muito mais do que 10 anos, Porque 10 anos eu tô contando só a parte realmente de carreira. A minha transição de carreira, ela veio aos 33 anos, de forma realmente concreta. Então, 33 é bafone. Chega realmente para virar a gente. E eu sinto que eu estava realmente fazendo algo que eu gostava muito. Eu adorava ser engenheira, trabalhava com gestão, de pessoas, de projeto, análise e solução de problemas, que é algo que eu ainda continuo, amo. Só que durante essa trajetória, esses 10 anos, eu fui fazendo algo que eu gostava muito, mas eu sinto que não era algo da minha verdadeira essência. Sabe quando a gente chega naquele momento da faculdade em que escolha uma profissão e aí você olha para o lado, óbvio, aos seus 17 anos, você não faz ideia como que você vai escolher a sua profissão. Joga pra cima o que cai no chão. Roleta russa total. Eu olhei para o lado e vi meu irmão, que também é engenheiro eletricista, estava validado no meu sistema familiar, dando super certo. Eu simplesmente olhei e falei, nossa, vou fazer engenharia. Ninguém se opôs, mas também eu nunca recebi um direcionamento claro que a arte, eu falo que a arte... Essa opção. Existia essa opção, sabe quando você está realmente num banquete e tem as opções? A arte não me foi apresentada, não tinha isso. E escolhi engenharia, fiz, foi uma trajetória riquíssima, eu falo que contribui muito para toda a minha vida, mas fiquei realmente, a Andressa do passado, eu era uma Andressa cinza. Mas você fala cinza no sentido de que você era como se estivesse no piloto automático, algo assim? Principalmente no piloto automático, e é o que a
arte me trouxe, né? A fluência do pensar. Eu acho que quando você realmente traz esse pensamento próprio, que não é um pensamento em repetição de padrões, quando eu comecei realmente a questionar por que eu faço o que eu faço, foram essas perguntas que realmente começou a me fazer a refletir sobre a vida e eu estava seguindo um caminho que era o caminho dito como mais fácil, né? Se você for realmente parar para pensar, é esse caminho que eu escolho uma profissão, eu começo a trabalhar em um lugar, mas eu não questiono se aquilo é realmente o que me faz feliz, se é o que a minha alma veio fazer. Então, quando eu comecei a trabalhar esse meu pensamento, eu acho que aí começou a entrar cores realmente na minha vida. Então, por isso que eu defino que esse período da Andressa, do passado, era uma Andressa realmente muito cinza. E você não tinha essa conexão com você mesmo, assim? Você era mais trabalho, boleto? Não. Andressa era catraca, crachá, boleto. E eu queria muito essa carreira executiva, né? Então era algo que eu foquei bastante. Já tive equipe, né? Mais de 80 pessoas, fazia gestão. Então, assim, esses grandes desafios, né? Então, assim, eu tenho um leque hoje muito amplo que, como engenheira, eu já trabalhei em área de manutenção. Então, assim, mas sempre tinha algo que me desafiava, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, eu parei de área de manutenção à área da comunicação como engenheira. Eu tinha essa busca, só que eu não sabia o que eu estava buscando, né? Não sabia o quê? Não, eu estava totalmente perdida no piloto automático na vida. Mas tentando, no nível de consciência que você tinha, você dentro da engenharia explorava, né? Sim, eu acho assim, eu sou uma alma muito buscadora, né? Então, que eu gosto de desafios, eu gosto de aprender. Então, eu fui vivendo isso, mas eu acho que não com a coerência do meu ser. Não realmente falar assim, nossa, eu estou fazendo isso porque a minha alma, ela precisa fazer isso. E foi isso que a arte me trouxe. Aí já adiantando algumas perguntas. Adoro. Mas conta pra gente, tipo assim, o que te fez buscar esse autoconhecimento, essa espiritualidade, assim, o que te aconteceu? Essa mudança, né? Na verdade, sair do cinza. Essa saída do cinza. Eu tive um grande portal na minha vida, que eu considero, né? Não tem como não falar da maternidade. A terceira pessoa que falou sobre isso. Sim. E fica a dica aí pra vocês Dica. que estão se debatendo com a maternidade, porque virou um problema, né? Sim. E não está sozinha também nesse processo, mas a maternidade, eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia ter um filho, mas realmente eu quis fazer isso de uma forma até programada, porque a Andressa do passado também, ela tinha muito esse aspecto do controle, né, gente? Então, assim, Conheço. Então, a engenheira tem muito desse controle, planilha, né? A planilha no Excel. Equação. E decidir pela maternidade foi realmente uma escolha consciente. Mas eu falo que quando eu saí de licença maternidade na cabeça da engenheira, eu estava tudo controlado, programado, era quase uma férias na minha cabeça. Ele vai ser um pouco mais longa. Não fazia ideia do que estava realmente vivenciando. E a chegada do meu filho, eu escolhi o quarto natural. Então, essa escolha da naturalidade, ela é algo muito presente na minha vida. E eu lembro, assim, que era a única certeza que eu tinha. Eu não queria o carrinho de bebê moderno. Eu queria uma estrutura para parir meu filho naturalmente. Isso era algo muito forte. Mas eu não fazia ideia por que disso. Pra quê? Mas fui realmente estudar. Eu acho que eu fiz ali uma pós-graduação sobre parto. Por favor, gente. Façam. Estudei muito, me informei, escolhi realmente profissionais também conectados. Então eu já comecei esse movimento, mas ele não era consciente, ele não era algo proposital. E a gente viu que era algo que faria sentido para aquele momento. Sim, e fui estudando, mas a chegada de Gabriel foi um parto de 16 horas, um processo muito difícil.
muito desafiador, assim, que eu tive momentos dramáticos, pensei em desistir, não foi nenhuma nem duas durante o trabalho de parto, mas assim, milhares de vezes. Eu realmente achava que eu não conseguia, mas no fim consegui trazer meu filho da forma mais natural possível, sem o mínimo de intervenções. E ali, naquele momento, foi uma virada de chave na minha vida. Foi um momento que eu realmente, alguma coisa aconteceu, que eu fui nas profundezas internas da Andressa e depois eu voltei, né? Eu voltei para a vida, para aquele pós-parto. E aí, quando eu voltei nesse pós-parto, eu estava ali na realidade. E é bem desafiador um puerpério. Pós-parto tem uma criança. Tem uma criança, ninguém Parece que a equação ficou um pouco diferente do planejamento. Não, a equação não Foi batia. por isso, né? A primeira fralda foi embora a equação. 11 horas não tinha escovado os dentes, então assim, Era férias, gente. férias não tinha nenhuma. Mas ali eu considero um grande portal, né? Meu filho chegou em um portal, né? Dia 4 do 4. Olha. Então ele chega em um Chegou dia chegando. de energia muito forte e ele transformou, e aí começava. Então eu falo que o meu processo desse despertar, que muitas pessoas falam, né? De como chega a espiritualidade para Andressa foi através do parto. Isso é tão interessante, né? Porque quando a gente para pensar, não existe nada mais espiritual do que a experiência do nosso corpo, né? Então, a partir do momento que você decidiu viver isso com presença, com consciência, isso se tornou a sua ferramenta mesmo de autoconhecimento, né? Não, e ali eu tive acesso do poder do corpo feminino. Eu acho que ali foi para mim, hoje, depois de anos, que eu realmente consegui, assim, concretizar esse pensamento, o quanto um corpo, um útero é realmente poderoso. Porque você passar pelo processo do parir e seu corpo trabalhar de forma como uma orquestra, né, para aquele momento. A minha médica, ela é maravilhosa e ela me falava sempre nas consultas: Andressa, confia no seu corpo que ele sabe fazer isso. Eu falava, cara, o que ela tá falando? Eu não tô entendendo. Não. Cadê? O projeto não tá batendo. Não, e aí eu falava assim, mas como? E será que isso vai dar certo? E aí isso vai realmente na ancestralidade, né? Faz esse resgate, mulheres que estão parindo há milhares e milhares de anos, Sim, né? ficou sem nada, cortando cordão nos dentes. E dava certo, e deu certo. Chegamos aqui, né? Então ali eu acho que eu acessei essa potência, sabe? Esse poder. Mas acho que nesse ano realmente está vindo de forma mais poderosa. Sempre vai, né? Potencializando. E qual que você acha, assim, nessa jornada, né? Porque ali você falou que começou um ciclo novo, né? Que você começou a se desconectar daquela parte cinza para ir para parte colorida, né? Qual foi o momento mais marcante, assim, da sua trajetória que você começou a trilhar a partir desse momento que foi a virada de chave, né? Que você falou. Qual foi o momento que te marcou mais? Você falou, nossa, isso pra mim foi divisor de águas. O ápice do parir ele foi o primeiro. Mas eu falo que ele por si só, se eu não tivesse feito nada, não ia adiantar, né? Então, assim, o movimento contínuo, por mais que eu estava num processo de muita vulnerabilidade, de muitas questões, né? Ele veio realmente quando eu retomei o trabalho. Porque um negócio é a mulher realmente ir lá e parir, ela ficar nesse período que é desafiador, mas ela está em casa. Então, quando eu retomei, eu não esqueço disso, eu retomei um trabalho e um belo dia eu sentei com o meu chefe e eu trabalhava muito com números, com dados, análise de dados. E ele a gente tinha que fazer uma conta muito simples, e eu errei essa conta muito simples, mas assim, de errar com 2 mais 2, eu não sabia quanto era. Porque eu tinha privação de sono, meu filho não dormia, então ali eu comecei a ver que a Andressa não era mais aquela Andressa que eu acreditava ser. Só que eu também não fazia ideia do que fazer dali em diante. Tinha se tornado, né? Só não sou mais aquilo, eu sou o quê, né? Eu fiquei um período assim, em pânico realmente, sem saber, aí com privação de sono, eu trabalhei muito com o aspecto da amamentação, por livre demanda, então meu filho me consumia o meu corpo. Eu não dormia, eu trabalhava muito,
ali o caos estava A inserido. conta não tava fechando. Não, a conta não tinha mais conta. Tinha nem conta, mas Não tinha número, tinha mais nada. tinha um bolo e eu tava lá no meio daquele bolo, realmente ainda nessa cor cinza, até que eu lembro quando eu comecei a terapia. Aí eu falei, basta, não aguento mais, porque eu tava em colapso, né? O meu Tentando corpo sustentar uma vida que não tava mais. não existia a vida que eu imaginava, não tinha assim possibilidades, era sustentar um passado que era inexistente para aquela Andressa naquele momento. Então eu acho que ali quando eu comecei a terapia, e aí vem esse movimento, que foi um dia que eu falei, aí respondendo a sua pergunta, né, mas é um dia que realmente eu falei da arte. E aí eu comecei a falar da arte, eu chorava Mas loucamente. de onde saiu a arte? Tipo assim, tava no São Paulo, de onde foi que saiu a arte? A buscadora que eu falei, né? A curiosa que eu sou, sagitariana, esse ser que é muito, muito curioso. Quando eu terminei, na verdade, eu não terminei, né? Eu estava num estágio, trabalhava numa multinacional, ainda lá na faculdade. Na época, eu ia para o estágio de ônibus. E eu passava pela rua, ônibus, do outro lado da rua, eu via uma TV. Eu via uma tia, uma senhora lá naquela TV. E eu dentro do ônibus olhava e falava, nossa Deus, como deve ser incrível brincar. Passava o ônibus. Depois vinha de novo. Passava de novo. Que queria esse ateliê muito lisinho. Ela não tinha tipo um site, tinha uma ideia, e eu falei, cara, já sei, quando eu terminar a faculdade, eu vou ter tempo, olha a pessoa, iludida. Eu vou ter tempo e eu vou para o ateliê, porque aí eu vou ter encerrado esse ciclo, eu começo um hobby novo na minha vida. E assim eu fiz. Eu lembro direitinho que eu terminei a faculdade em dezembro, em janeiro chego eu lá, oi, tudo bem? Eu quero pintar, não sabia pegar pincel, não sabia fazer nada. Cheguei com a vontade e eu pintava sempre aos sábados, só aos sábados, porque ao longo da semana eu estava trabalhando, né? CLT, ganhando cartão, e aquela vida, né? Que muita gente conhece. E eu comecei a pintar, e fiquei pintando nesse ateliê, e aos sábados, aí engravidei, quando eu engravidei parei de pintar, aí comecei a pintar um pouquinho no pós-parto em casa, mas muito pouco. Pintei em casa, aí parei de pintar, aí comecei esse processo com a terapia, mas a sementinha da arte, ela já estava dentro do meu coração, ela já estava ali. E aí, realmente, quando eu fui para terapia, aí começa o universo a fazer as conexões. Aí fui para terapia, e aí eu falei da arte, nossa, aí não tinha como não ser a arte. Eu comecei um processo de realmente chorar, fiquei muito emocionada. Eu agradeço demais a minha terapeuta, porque a minha terapeuta foi a minha primeira cliente. Legal. E aí eu vendi o primeiro quadro. Quando eu vendi o primeiro quadro, eu sinto que veio um movimento da vida, que aquilo virou uma possibilidade. Legal. E aí eu comecei a pesquisar sobre artistas, transição de carreira. Aí tudo começou a virar algo muito mágico, muito mesmo. A Andressa de 5 anos atrás, jamais ela imaginou que ela estaria aqui falando sobre arte, sobre espiritualidade. Nunca. Incrível. E pelo jeito que você traz aqui, parece que a arte ela foi a sua principal ferramenta terapêutica, né? Sim. Apesar de ter a psicoterapia que você falou. E você vê também depois, né, que tudo isso aconteceu, algumas outras ferramentas que você utilizou, o que você falaria, assim, de ferramentas de autoconhecimento? Nossa! Isso, pega a caderno. Pega a caderno. Porque a lista é sem fim. Bom. Sobre isso, eu sou artista, né? Então o artista, ele parte de um processo de experimentação, né? Para ser artista, você precisa realmente ir para esse lugar de experimentar relações, ferramentas, materiais, possibilidades, porque a arte ela é um campo muito vasto, um campo realmente de infinitas possibilidades, né? Até que a técnica hoje que eu trabalho, o abstrato fluido, eu falo que ela é uma técnica de infinitas possibilidades. Eu posso aplicar ela numa roupa, nessa mesa, no quadro. Então,
E a Andressa, ela tem essa característica de pessoa que busca, que é curiosa, que quer experimentar. A principal ferramenta hoje de autoconhecimento é realmente a arte. Quando estou no meu processo de criação, que é muito ritualístico, mas só depois que eu fui realmente trabalhar como artista de forma exclusiva, eu consegui criar, porque tem coisas que ficam no campo do mental, né? Sim. Como seria ser artista? É uma coisa. Eu poderia ter continuado com a minha vida lá no mundo corporativo pensando como seria ser artista. Mas tem coisas que realmente só acontecem quando você vai para a matéria, quando você vai realmente para o concreto. Não tem como. Eu ser artista do pensamento, só do sonho, sem materializar nada. Que artista é esse? Sim. Artista das ideias. Das ideias, não tem como. Então, o processo meu da arte, ele é tão visceral e tão natural que ele nasce nessa fluidez, né? À medida que eu gero o movimento, eu preciso estar em constante movimento. Isso é o que eu sinto. Eu dou um passo, a vida me apresenta outro. Então, eu dou um passo e assim vai apresentando. E automaticamente as ferramentas também de autoconhecimento, né? Eu faço uso das medicinas da floresta também. Então, a ayahuasca me ajudou muito nesse processo. Na verdade, a minha primeira experiência com a ayahuasca foi para... Eu estava tão desesperada que eu ia fazer a transição de carreira, mas meu coração já sabia que era aquilo, mas eu queria comprar para uma comprovação. A engenheira queria fazer como. Exatamente. Por mais que a gente mude algumas coisas da gente, tem partes da gente que ainda estão ali, precisam de conforto, né? E tá tudo certo. E hoje eu vejo o quanto é necessário a engenheira também ela ter esse lado de vamos trazer essa ideia para concretizar, planejar, organização. Isso é uma parte minha muito necessária. Que eu até no início da arte, eu quis assim anular, falar, não vou mexer com isso, não vou ser tão organizada, mas é preciso também para concretizar as ideias. Além disso, essa interação, eu acredito muito no autoconhecimento através de trocas com outras pessoas. Acho que isso aqui que a gente está fazendo é um processo de autoconhecimento. Sim. Quando eu me coloco à disposição para algo novo, quando eu conto essa história, eu já contei essa história milhares de vezes, né? E cada vez é um novo aprendizado, né? E tem sua potência cada vez, Sim, né? E essas trocas também, aí eu faço vivências artísticas, né? Eu abro meu ateliê para oficinas, criança, adolescente, mulheres, e todas as vezes que eu faço esse processo, que eu vou ensinar, é um processo de autoconhecimento, né? O Valon, que é um filósofo maravilhoso, ele fala dessa relação, né? Que quando você coloca no ato de ensinar, você também é impactado, você realmente aprende nesse processo. Eu acho que é de coração aberto. Aí vai terapias convencionais, né? Então, eu faço vários processos. A dança agora é algo novo nesse processo de movimento. Trazer movimento do corpo também tem sido um processo de autoconhecimento. A gente já vai trazer novamente, estão vendo todo a gente fala da isso. Assista, ouça o episódio do Ayahuasca, primeira temporada, do último episódio. A gente conta a nossa experiência com a Ayahuasca, explica um pouco. Então, assim, não que a gente acha que cada um tem que saber do seu momento, né? Mas é uma ferramenta terapêutica que ela dá uma acelerada no processo. Muito bom, gente. Mas ouçam o episódio lá para vocês entenderem como funciona, para vocês não se aventurarem em algo que talvez não faça sentido para vocês. Então pesquisem, procurem. Lá na primeira temporada fala sobre. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Sim. E é maravilhoso, né? Eu falo que a medicina, ela precisa fazer uso dela de uma forma com muita responsabilidade. Principalmente desse ser humano escolher esse momento seu de vida e o local que você escolhe a fazer esse processo. Porque realmente traz uma aceleração, né?
que a medicina traz é muito forte, né? Então a gente precisa realmente preparar tanto o corpo, mente e espírito para esse processo. Com certeza. E eu quero tratar uma coisa aqui que eu acho que é interessante vocês trazerem, porque eu imagino que deve ser um receio das pessoas, esse momento de transição, de mudança, sabe? Porque você deixou uma carreira consolidada, né? Cargo, uma empresa, enfim, para se colocar em uma situação de vulnerabilidade, de uma seara nova, você não, sim, começou de novo, com um filho. Do zero. Né? Em algo assim que você sentia que era aquilo o seu chamado, só que você não tinha certeza. Então, traz pra gente assim, as suas percepções nesse momento de mudança, como foi isso pra você, porque eu acho que é importante eu trazer isso para algum que você de uma mudança de carreira, mas a transição nossa de mudança em relação a comportamentos, a pensamentos, é essa mesma ponte que a gente tem que atravessar, né? Então, se você compartilhar a sua experiência nesse sentido, as pessoas, às vezes elas vão se identificar e falar, eu estou nesse momento, então dá certo, ela foi. Sua fala no final é perfeita, porque foi ouvindo a história de outra mulher que eu falei, cara, se essa mulher conseguiu, eu consigo. E isso foi assim, eu tô falando de uma criança, e por isso que eu tô aqui hoje para contar essa história, porque pode ser que uma pessoa ouça e isso vai bater no coração dessa uma pessoa, e a mensagem foi materializada e concretizada nesse coração. Um dia, quando eu comecei esse processo de pesquisa de transição de carreira, acho que um dia eu vou até ligar para ela, para Ana, porque ela nem sabe dessa história, acho que ela nem sabe o quanto que ela gerou impacto na minha vida. Mas eu vi a história da Ana, que trabalhava em uma multinacional, fez uma transição de carreira para a área de educação, e eu simplesmente fiquei sabendo da história dela, e eu sou dessa. Se eu quero falar contigo, eu não tenho receio. Eu vou ligar, vou te mandar mensagem, e você pode ser o CEO da nave espacial, que eu vou mandar. Você vai responder ou não? Não, da minha parte é com você. Tá certíssimo, correto. E eu falei com a Ana, ela contou toda a história dela, dessa mulher, que fez essa transição. Aí eu comecei a ouvir artistas também, que saiu da arquitetura e foi para a arte. Um grande artista em São Paulo que me inspirou. Eu falei, gente, é possível, porque se deu certo para essa pessoa, dá certo para mim também. Eu só preciso realmente me organizar, fazer isso de uma forma estruturada, trazer para a autorresponsabilidade, porque eu sou mãe, eu tenho um filho. Então, como eu ia fazer esse movimento? Quando eu realmente trouxe isso de uma forma muito bem estruturada, da terapia, eu pensei que era terapeuta, eu meu coração pedia aquilo, eu falei, cara, não tinha como isso dar errado. Os desafios da vida seguem continuando. Eu acho que essa é uma grande questão. As pessoas ficam com medo de fazer transições e mudanças, esperando que vai dar tudo certo. Na verdade, não vai dar. Vai dar tudo certo. Até a página 2. Até a 2, porque na 3, gente, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu jurei que eu ia ficar sentada num ateliê, num cavalete pintando. Era só isso que eu achava. A Andressa, ela é ótima para imaginar os planos dela. Não! Ela fica de várias variáveis. Gente, era muito sem noção, e ainda bem que eu era sem noção. Senão você não teria feito. Não, jamais, não teria feito nunca. E eu acho assim, é bom trazer duas palavras que eu ouvi muito quando eu realmente comecei a compartilhar esse processo com outras pessoas. Eu ouvi muito. Você é louca e que corajosa. Mas essa sequência... Na mesma Eu olhava assim, eu não sei se eu ficava feliz, eu ficava desesperada. Eu simplesmente falava, tá bom, então é isso. Mas o meu coração, no fundo, ele sabia que eu precisava fazer aquele movimento. Sim. Mas aí o universo, eu falo sempre de universo, quem me segue sabe que eu trago muito para esse campo de uma força maior, porque não é possível, né? Que a gente acha que só existe a gente nesse mundo. Não, demais. Então, realmente, quando eu comecei a exercitar isso, que olha, vai dar certo, é possível... E teve um dia que eu também recebi um grande sinal do universo. E aí, quando você me pergunta, quando eu comecei a pintar, até então eu achava que era nesse dia que eu fui lá no ateliê, que eu começo essa história no ateliê.
Mas quando eu senti no coração que eu precisava fazer minha transição de carreira, eu comecei a compartilhar com a minha família, né? E esse é um período muito desafiador, porque a minha família realmente falou, cara, não, você não vai fazer isso. Eu ouvi de pessoas falar assim, não, você não vai fazer. Eu, não tô te pedindo. Tô te perguntando, querida. Querida, te formando. Não, essa é Só minha comunicado, no vida. caso. Essa é a minha vida, isso vai realmente... Mas a minha avó, ela é uma mulher muito poderosa. Ela é uma mulher que mais me ensina sobre fé, sobre acreditar. E eu fui conversar com a minha avó. A minha avó virou para mim e falou assim: minha filha, você lembra que você pintava lá na infância os paninhos? E eu falei: meu Deus, eu não tô tão louca assim, né? E ela começou a trazer essa memória, a construção dessa memória, porque eu já tinha. Eu tinha algumas lembranças, mas eu estava achando que eu era realmente louca. E aí a minha avó falou: olha, tinha uns paninhos que você pintava. E eu falava: nossa, eu vou ver esse paninho, pelo amor de Deus, me mostra. Aí ela: não, nem tem mais isso, que você era muito nova. E assim foi. Eu saí do mundo corporativo dia 1º de abril de 2021, né? 21, não, 2020. Mas foi 1º de abril, um final de semana antes, a minha mãe foi para casa dos meus avós. E aí ela me liga falando: Andressa, sua avó encontrou o seu paninho. Não, gente, eu falar dessa história, eu tenho vontade já de chorar loucamente. Isso é uma pira. Porque hoje meu paninho tá lá no ateliê e eu realmente encontrei o meu paninho na arte. Que lindo. E é muito incrível, porque quando eu olhei aquilo, eu falei: cara, não tem dúvida, daqui pra frente, É isso. embora. É isso. Exatamente, que legal. Mas é muito importante, assim, eu acho que esses elementos que dão força, sabe? Sim. Para a decisão que a gente toma, porque a gente, é uma necessidade básica de nós, seres humanos, sentirmos segurança, né? E esses elementos, a gente conseguir relacionar o que a gente já teve durante a nossa infância, né? Daquilo que a gente quer, porque a gente se perde muito na nossa vida, né? Sim. Vão colocando camadas de coisas, de obrigações, de não sei o que, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí aquilo que a gente quer, o nosso chamado, né? Essa essência, ela vai se perdendo meio caminho. Quando a gente se encontra, isso fortalece muito a nossa decisão, sabe? Então, uma firmeza assim, pode estar caindo no mundo, pode estar tudo errado. É isso que eu vou fazer, porque isso é a essência. Não, mas é a essência, é aquele da alma, daquele realmente profundo. E você falou lá no início, você largou algo que era realmente seguro. Algo que tinha realmente segurança, né? Mas na verdade não existe segurança na vida, né? Não tem. Tem essa falsa A construção, estabilidade porque eu recebo um salário todo mês e eu tô segura, mas, gente, isso realmente não existe. É difícil você falar também sobre esse aspecto de simplesmente acreditar que algo que eu escolhi lá quando eu tinha 17 anos, eu preciso continuar nisso eternamente. A gente não existe mais. Não tem lógica. Assim, os É nossos insustentável. pais, avós, eles eram uma geração que eram muito focados nisso. Tipo, eu vou fazer isso aqui a vida inteira. Só que nós estamos em outra vibe. Outro contexto. Tipo assim, você pensar em viver 40, vamos colocar assim, 40 a 50 anos de vida laboral, fazendo a mesma coisa. Nossa. Não temos perfil e não temos contexto, né, gente? Hoje em dia o mercado do jeito que tá. Então, sim, né? As coisas. Eu fico desesperada só de pensar. E dentro da arte eu já criei, assim, nos últimos 3 anos, que é até para quem está realmente ouvindo, né? Essa história toda vai fazer 3 anos de transição de carreira. Parece que já tem 20 anos que eu tô na arte. Essa sensação, nossa, 10 anos falando. Não, vai fazer ainda 3 anos. Mas e dentro desses 3 anos eu já criei assim, infinitas possibilidades. Porque eu acho que é limitar muito você acreditar que é só isso. Então eu vim aqui e vou fazer monotonia. Vou só fazer monotonia. Gente, é um corpo tão inteligente, uma mente inteligente, um coração gigante. E aí você vai ficar falando, não, é desperdiçar, é realmente um desperdício, ou uma escassez tremenda. Exatamente. Eu acho que o maior potencial nosso, como seres humanos, é o criar, né? E assim, não necessariamente, sabe, tem muitas formas de criar, né?
Não necessariamente artisticamente falando, mas tem muitas formas de a gente criar. E quando a gente entra, não desfazendo, porque eu acho que todo o trabalho é muito necessário, né? Mas quando a gente entra muito nesse do braçal, a gente limita muito, né, as nossas possibilidades. E tomara que, com o tempo, cada vez mais, esse tipo de trabalho que exige mais do braçal, né, que tira a gente do nosso poder criativo, sejam substituídos, né, por máquinas, enfim, sejam automatizados, para a gente ter tempo e espaço para poder criar, né, para a gente poder pensar, para a gente poder deixar a nossa mente devagar e a gente, porque isso faz a gente evoluir, né, como sociedade, como pessoa. Sim, realmente é olhar para ir para esse lugar que realmente eu chamo uma criadora. Nesses últimos anos, né, muitas pessoas eu sinto que me olham e falam assim, ah, não você é artista? Eu falo, não, gente, calma, não estou te falando para você fazer uma transição de carreira, para você virar artista. Não é todo mundo amanhã, o mundo precisa das outras profissões também, né? Mas é entender que você é o artista da sua própria vida. Você cria o tempo inteiro. Sim. Se amanhã, vamos falar numa energia que é muito importante, a energia do dinheiro. Se amanhã faltar o dinheiro na sua vida, você vai criar possibilidades de trabalho. O que mais a gente viu durante a pandemia foi essa construção de realmente as pessoas se reinventando, pensando, mas quando a gente traz para esse lugar de pensamento que é genuíno, que é o meu próprio pensamento, né? Eu não vou virar artista porque o Dani acha que eu preciso ser artista. Mas é porque aquilo é realmente meu. E aí eu acho que as pessoas precisam realmente questionar esse lugar de cara, por que eu faço o que eu faço hoje? Você realmente acorda por quê? Para quê? Você não pode ser, não pode ser, não. O dia que eu pensei, eu me recuso porque se for realmente, porque eu fiz esse questionamento. Um dia que eu pensei, falei, cara, por que eu tô indo pra essa empresa? Porque se for pagar boleto, nossa, isso é muito errado, mas muito há anos. Mas eu realmente estava nesse lugar de pagar realmente boleto. E foi bom quando eu cheguei. Eu estava pensando no parque e eu estava falando sobre isso. Eu acho que um dos componentes dos fluxos da vida é a gente escolher no dia exatamente tudo que a gente quer fazer. Sabe? Tipo assim, como eu vou usar a energia desse dia? O que me impõe? O que eu vou querer fazer esse dia? Eu acho que quando a gente entra numa energia ruim, assim, né? Que a gente começa a se sentir mal, é quando a gente vive um dia fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer. Quando a gente não tem consciência disso. Então, eu penso que o alinhamento que a gente tem que tentar fazer diariamente é esse. Porque o tempo que a gente tem é hoje. Tipo assim, pensando na mãe, daqui a 10 anos. Cara, você nem sabe se vai chegar daqui a 10 anos. Então, é você tentar dentro das possibilidades, ou criar das possibilidades, de você viver aquele dia do jeito que você gostaria de viver. Tipo assim, nossa, hoje pra mim faz sentido, sei lá, sair daqui, ir lá na cachoeira, tomar um banho de cachoeira. Cara, vai faz. Tipo assim, faz o que faz sentido pra você. Sabe, procura alinhar o seu dia nisso, que é o que vai fazer sentido. Sabe, se você morrer amanhã, pelo menos no dia de hoje você fez algo que fez sentido pra você. Eu acho que a gente tá cada vez mais se desconectando disso, sabe? De fazer o que faz sentido pra gente. Eu tenho feito um exercício como artista, né? Porque eu realmente mergulhei nesse universo da arte, né? Me dediquei em ateliê, experimentação, é o que eu tenho mais feito nesses últimos 3 anos. E agora, recente, eu estou fazendo um exercício que é aplicado para todo mundo que está aí ouvindo, que é basicamente, um dia antes eu escrevo o que eu desejo para o dia de amanhã. O que eu quero fazer de trabalho. Porque realmente quando você para e pensa, de novo eu vou voltar na fluência do pensar. Quando você realmente para e começa a refletir, às vezes a gente não vai ter resposta. E aí você vai ter que lidar com o fato de não ter uma resposta. Mas a partir do momento que você não tem resposta, você começa a criar. Sim. Aí começa toda a transformação e seu poder de criação. Por quê? Porque aquilo vai te gerar um incômodo gigante. Ontem eu lancei no meu Instagram e falando qual o meu maior desafio como artista e no final deixava uma provocação, né, para as pessoas refletirem qual era o seu maior desafio. E eu recebi de umas pessoas, eu não sei.
E eu falei, cara, tá tudo certo. Porque se você não sabe, a partir de agora, começa a conspirar para que você possa pelo menos pensar. Pensa. Entrar em contato, né? Só, eu falo assim, o primeiro passo pra gente mudar alguma coisa é reconhecer que tem um problema. Se você nem vislumbra que há um problema, Meu amigo, vai cair no lugar. Querido! Vai Queridos. ficar parada muito tempo ali naquele Sim. lugar. Então, acho que o primeiro passo real é esse. É você vislumbrar que tem algo que você precisa olhar, né? Sim. comece. Eu acho que comece algo, comece alguma transformação. Acho que tem um clássico aí, que é o clássico da academia, né? Que todo mundo vai começar agora, no ano novo, todo mundo começa promessas de hobby, academia, né? Mas, cara, comece, porque o caminho, ele se faz caminhando. A gente fica muito apegado nesse fato que, assim, eu preciso ver a estrada por completo, agora eu vou começar a andar. Não, na verdade, a gente já tem o resultado, nem a estrada. E olha que tédio que é isso. Isso é muito chato. É muito mesmo. Você realmente. A vida fica chata. Sim, fazer uma prova com gabarito. Que graça que tem! Não tem. Eu acho que o êxtase da vida é realmente nos desafios. É óbvio que não vamos romantizar. Tem desafio que a gente quer A realmente. gente vai chorar, vai sofrer, mas faz parte. Mas vai passar, entendeu? E aí tudo passa. Passa, as conquistas passam, o momento de tristeza passa. É como eu passo por essa trajetória, entendeu? Como eu alinho a vida, como eu olho para essa vida e falo, cara, eu não estou na casa que eu desejo. Eu não gosto do carro, do meu trabalho, do meu relacionamento. Cara, então transforma, porque Bora. isso está aqui na sua mão. E você goste isso, o poder está na sua mão, né? Então, vamos contar um negócio inédito para vocês. A pessoa responsável por fazer essa mudança é você. Não tem saída, tá? Não adianta no Não, final alguém eu falou pra André, falou assim, Não. querida, você Vem cá, deixa eu apontar pra você. não vou vender nenhuma fórmula milagrosa. Tem ferramentas, é óbvio. A arte é realmente uma ferramenta, tanto por esse processo, né, terapêutico, né, ela é usada, né, eu utilizo. Eu falo que assim, eu faço a maior terapia no cotidiano, através da arte. Eu sou a primeira pessoa a ser impactada pela minha própria arte. Então, ela é realmente terapêutica, poderosa. Invista, né? Que eu acho que os pais que estão aí também, investir em arte para os filhos, né? A música. Vou te dar outro exemplo também. A gente pensa a pandemia sem arte. Pensa. O desafio sem a Tá música. surtado. Nossa, Muito meu mais. Deus. Até o teatro foi pro Zoom, né? É. Porque não tinha jeito de ficar sem essa Não produção. tem, sem o cinema, enfim. Então, assim, eu recebi na semana passada uma mãe perguntando assim, nossa, meu filho gosta muito de desenhar, o que eu faço, né? Eu comecei a falar, cara, ofereça repertório. E o repertório, mas às vezes tem muita gente que fala, não tenho dinheiro para comprar material é caro. Gente, a natureza tá aí, você tem todas as cores disponíveis, texturas, formatos. Leva seu filho no parque e faz um ato de observação. Observa, pega o lápis e desenha com ele. A gente leva no banco de areia, dá pra desenhar na areia. Não, no outro dia, se você fala, pega areia com água, gente. Mosaico com casquinha, gente, só fazer muita Não, coisa. tem muita possibilidade. Tem Eu muita. lembro que minha mãe, meus pais tinham um depósito de gás, lá tinha um pé de urucum. Uhum. Gente, era Sim, a alegria de ir lá catar aquele Todo. urucum, ficar pintando. Maquiagem. Aham. Então, assim, é possibilidade, né? A gente se restringe tudo a gente quer colocar, dificultar o processo, né? E o simples, ele funciona super bem. A gente É o que mais funciona, né? É o que mais Bert Hellinger já traz. O essencial é simples. A gente fica eu preciso ter o celular tal, eu preciso não sei o quê. E eu falo que eu me pego nesse lugar direto. É aquele processo de vigiar e orar 24 horas por dia, porque realmente, não é porque a gente fala aqui às vezes de processos terapêuticos, de transformações, a vida segue. Você realmente precisa ficar Sim. vigiando. E a chance de retroceder é gigante. Não, e se a gente estivesse perfeito, a gente já estava 100 dias. Eu tô falando, gente, a gente tem muito trabalho para fazer ainda aqui nessa Poxa, o trabalho ele não é grande, né? Eterno. né? E Andressa, quem que você se transformou? Assim,
quem que você É. está se tornando, né? Porque a Sim. jornada ainda está no fluxo. Se tivesse acabado, Nossa, ainda estava. Nossa, o que eu mais tenho feito ainda é transformação e o que mais tem é transformação Pra pra fazer. frente. Mas assim, vamos colocar. Qual foi a maior mudança assim, que você reconhece daquela Andressa cinza para de hoje? Qual foi a maior transformação? O que você acha que você construiu depois dessa jornada assim, que você está vivenciando? Uhum. Parece até clichê, né? Falar que eu me tornei um ser com mais cores e tal, principalmente porque minha arte, ela traz Mas é a primeira hoje. coisa que eu comecei. Mas assim, é clichê, mas é a verdade. É muito verdade. Então, assim, é realmente, né, a minha arte, para quem desejar acompanhar o meu trabalho e ver, realmente ver que tem muito essa questão das cores. E eu me conectei com isso de uma forma tão profunda, as cores, mas a Andressa de hoje, ela tem mais compaixão, empatia, ela é amor, né? Até por isso que eu tenho realmente feito tatuagens que é feita de amor, né? Eu falo que eu sou amor da cabeça aos pés. Pode parecer também lúdico, romântico, né? Mas eu sou artista, né? Beijo, Então, gente, que não gosta, beijo. eu tenho propriedade para poder, posso falar sobre Licença isso, poética. licença poética total. Mas eu acho que eu passo a ter mais compaixão comigo, e aí isso reflete no meu filho, na forma como eu educo meu filho, como eu me relaciono com a natureza, com as pessoas também. E não é simplesmente o discurso, né? Porque tem aquela assim, falar até papagaio fala. Então, assim, discursar todo mundo pode, mas eu acho que eu gosto de ter coerência com a fala e o que eu realmente estou praticando. Então, se eu vejo que eu não estou praticando aquilo, eu evito falar. Eu sou uma pessoa que eu realmente comunico muito, mas eu estou nesse processo de observar o que eu falo. Está coerente? Eu falo de amor, mas dentro do meu lar existe amor. E aí eu sinto, porque assim, todas as pessoas que entram dentro do meu ateliê, da minha casa, eu consigo medir isso. Eu consigo, porque a pessoa entra, ela já começa a entrar num estado. Isso parte primeiro da Andressa, né? Da forma como é a minha frequência, é a minha vibração. E aí sim, isso tudo começou. Eu era uma pessoa extremamente arrogante, sem paciência ao extremo. Se precisasse, eu ia gritar no trânsito, eu ia xingar. Então, assim, eu não tinha... Eu era uma pessoa que minha família não queria muito ficar perto, né? Então, assim, É um bom termômetro. então, assim, e recentemente a minha irmã falou assim, nossa, realmente você mudou muito. E aí eu já tinha reconhecido a minha transformação, né? Não precisava realmente daquela validação, mas também ouvir aquilo é bom. Ainda mais num núcleo familiar. Sim, que é um grande desafio, é realmente com São a pessoas que mais família. tiveram contato com você, querendo ou não. E é um lugar que é mais difícil da gente materializar, Com certeza. ter esse reconhecimento, né? Não vou falar de aprovação, Sim. mas realmente receber esse reconhecimento. E pessoas também, eu acho que vêm acompanhando o trabalho, a evolução. Acho que eu gosto dessa coerência. Quando eu me pego nesse lugar de não está coerente a minha fala. Então, ou eu paro de falar, ou eu vou realmente trazer transformação para a ação, para o ato em si. Mara. E aí, agora, a nossa pergunta, é a nossa pergunta principal do blog. Ai, meu Deus, Assim, olha a que a gente mais gosta, que é assim, o que a Andressa colorida, né, ela falaria para a Andressa cinza? Qual conselho que ela daria para a Andressa cinza? Hoje em dia, se ela chegasse lá no passado, enxergasse aquela Andressa toda corporativa, cinza, lidando com aquelas questões, o que você poderia trazer para ela hoje em dia? Ame loucamente, ame o que tiver para amar. A vida, as pessoas, a natureza. Nossa, ame viver, sorria mais, confia também. Não precisa ser tanto comigo, porque a maioria nem existe, né? A mente que cria. Mas eu acredito mais no poder do amor. Eu estou num momento de vida que, sem o amor, eu acho que não é possível você seguir. Porque aí não adianta arte,
não adianta o autoconhecimento. Eu sou realmente uma pessoa hoje que eu acredito no poder do amor. Porque na verdade foi ele que me trouxe até aqui. Esse amor pela vida. Por mais que a Andressa do passado, em algum momento, ela estava cinza, mas ela tinha esperança ali dentro. Eu acho que assim, o sorriso, né, o poder do sorriso, eu acredito que o sorrir cura demais. Então, tem dias que realmente eu estou triste e eu faço um exercício que é muito simples, mas ele é muito valioso. Às vezes eu gosto de fazer muito dentro do carro, eu estou lá dirigindo e eu olho no espelho e aí tem dia que eu olho no fundo do meu olho mesmo, eu sei que não tá legal. Aí eu dou um sorriso, aí eu falo, te amo, rainha, sai daí. Volta, Pia. Volta! E quando você começa a fazer isso com constância, por mais que no primeiro ato parece loucura, né? Você ficar olhando no espelho e falando, ah, eu te amo. Mas é sobre isso. Mas é sobre isso, né? Essa transformação Eu recebi um ensinamento, vou compartilhar isso, em uma experiência que eu fiz esse ano, com as formigas. Pode parecer assim, que formiga. E eu ser tão pequenininho, eu fiquei observando as formigas um tempo, assim, olhando, sabe? E a formiga, ela não tem medo de ser formiga. Mas ela tá ali, ela tá fazendo o trabalho dela, com consistência, sendo formiga, todo dia, e formiga. E seguindo, ela não tá ali preocupada com a imensidão do planeta, com a águia gigantesca. O negócio dela é focada em ser formiga. Mas a formiga no planeta, ela tem relevância. Então, às vezes a gente olha e vê, eu estou tão pequenininha, né? Sou tão formiguinha, mas a formiguinha é importante também. Então, ame esse ser formiguinho, você é. Então, assim, conte pra nós os seus projetos, divulgue seu trabalho. Conte os seus projetos, conte o seu Instagram, para as pessoas seguirem. A gente vai deixar os links aqui embaixo, mas fale, conte como que as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho, como que elas se conectam com você. Hoje eu realmente estou ativa no Instagram, principalmente, mas tem também meu site, né? Meu Instagram, Andressa Martins Arte. É o meu arroba, o site é andressamartinsarte.com. Então lá vocês podem conhecer um pouco mais da minha trajetória, da minha história. Sou uma pessoa que realmente amo falar, amo dar voz à minha essência, então estou há 3 anos lá ativa, comunicando, criando conteúdos. Eu amo fazer isso, porque se uma pessoa realmente ressoa no coração dela, meu trabalho ele já fez sentido. Então lá eu trabalho com a criação dos meus quadros, que eu denomino como amuletos, porque para mim a arte ela é realmente muito além de pintar um quadro. Ela é a manifestação da minha verdadeira essência. Todo quadro, se você for lá encomendar o seu amuleto, tem muita energia naquele trabalho, muito mesmo, que é feito com amor, com muito carinho. Faço vivência, oficina, palestras, então chama lá e faz a proposta. Chama no A DM. gente negocia. E a gente avalia. Gratidão pela oportunidade, gratidão realmente por esse convite. Nossa, uma hora é muito especial mesmo. Nós que amamos, assim, muita gratidão. Pessoal, e agora a gente deixa eu falar aqui embaixo? Nós vamos deixar os links aqui embaixo, o site dela, o arroba, os nossos arrobas, sigam a gente lá. Se vocês querem perguntar uma coisa, ou alguma dúvida, querem compartilhar a história de vocês, querem perguntar como a Andressa fez algo, enfim, se vocês sentirem à vontade, mandem aqui nos nossos Instagrams ou põe a pergunta aqui embaixo, a gente responde. Assistam e ouçam os episódios anteriores, os que virão próximos. Uma vez na semana a gente libera um episódio. E é isso, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Amamos o bate-papo de hoje. Gratidão. Foi lindo, maravilhoso. Olha, e a arte me salvou de uma existência vazia. Encontre a sua arte dentro do seu ser, tá bom? Beijo! Então, um beijo pra vocês, boa semana, bom dia, boa vida. Tchau. Até mais. Tchau. It's a wrap!